Bom, eu acredito que você trouxe um material muito rico para a discussão, em primeiro lugar, né? Mas a gente está cheio de dúvidas. Primeiro, a gente não sabe quem que criou, não sabe quem que fez essa proposta, né? Só sabe que é o grupo, o Hip Hop Green, né? Mas com embasamento de quem? Da Zulu Nation, do KRS-One? Então fica essa dúvida, porque dentro da Zulu Nation já tem lá os princípios da Zulu Nation, né? Porque você criar cientistas, você ser saudável. Então isso daí já tem dentro da Zulu Nation. O hip hop ele se perde muito na hora de se organizar, né? Se organizar juridicamente, se organizar como um todo. Porque não existe um órgão que regulamenta o hip hop no mundo, em lugar nenhum. A pessoa faz o que quer, faz a hora que quer, e a gente fica sempre pulando de galho em galho e fala, pô, surgiu o 10º elemento. Como que a gente vai cuidar disso? Como que a gente vai se comportar nisso? Né? Quem que trouxe isso? Primeira pergunta é descobrir por que se criou isso, com embasamento de quem foi criado, né? A Zulu Nation acho que é o órgão principal, que é o disseminador da cultura hip hop no mundo, mas existem outras células, né? O Kuher, que é uma célula, a Zulu Nation é outra célula, e assim vai. O Hip Hop Green é outra célula, não se sabe com quem que eles estão conversando, não se sabe o que vai acontecer daqui para frente. Então a gente tem mais dúvidas do que procurar soluções para essa dúvida nesse momento. Mas tudo que vem para somar para a cultura hip hop, eu acho que é bom. Mas assim, por outro lado, tem duas questões. A visão de que você precisa ser do hip hop para você cuidar da sua alimentação e do seu meio ambiente, do seu bem-estar, você não precisa ser da cultura hip hop, a não ser que você queira que os membros da cultura hip hop façam isso, né? Um elemento específico. Ah, você é da cultura hip hop, mas tem que cuidar do meio ambiente, do bem-estar e da sua saúde. A não ser que isso seja uma regra, né? É a pessoa que vai cuidar disso. É um botânico, né? É um ambientalista. Isso abre o leque para outras pessoas entrarem na cultura hip hop. O ambientalista X é da cultura hip hop porque ele está no 10º elemento, né? Então a gente tem uma faca de dois lados aí, acabam criando mais dúvidas, gerando mais dúvidas e mais dúvidas. Eu tenho N dúvidas sobre o 10º elemento, né? Então, enquanto não tiver uma posição, não chegar a isso, o KS1 não falar sobre isso, a Zulu Nation não se posicionar sobre isso, a gente está meio que à deriva, né? É bom, mas assim, é que nem você disse, não está incluído no conhecimento? O conhecimento é o conhecimento. É o conhecimento do bem-estar, é o conhecimento do meio ambiente, é o conhecimento, né? Você ser hip hop e praticar o bem-estar e o cuidar do meio ambiente e cuidar da saúde. Isso acho que é uma prática de cada um. Cada um cuida da sua saúde, né? E não precisa de um elemento para falar, ó, você tem que se cuidar. Quando eu li, isso daí faz muito tempo atrás, quando eu li sobre o 10º elemento, os caras usou muito essa retórica de que o hip hop ele usa droga, né? Então a gente quer mostrar com esse elemento que a gente também se cuida, né? É meio que o reverso de falar que o hip hop usa muita droga, que o reggae usa muita droga. Então essa parece que é uma resposta para as pessoas que estão de fora para ver que a gente também cuida da nossa saúde, a gente também cuida do meio ambiente. Então, isso para mim é mais uma resposta para aquilo que é de negativo da cultura hip hop, né? Uh, falar que é de uma forma positiva que a gente também está preocupado com o meio ambiente e com a saúde e com o nosso bem-estar. É uma visão que eu tenho, assim, mas é uma visão com dúvidas. Enquanto
eu vivo repetindo isso. Enquanto os criadores estiverem vivos, a gente vai ter mudança na cultura hip hop. Mas quem são os criadores? Quem tem o direito de incluir e de tirar? Né? Então, a gente precisa estudar mais as pessoas do hip hop green e procurar saber se eles têm ligação com a Zulu Nation, ligação com o KRS-One, e descobrir quem são essas pessoas. Porque senão, daqui a pouco, eu já ouvi falar várias vezes que o skate é da cultura hip hop. E como que a gente vai lidar com essa situação? Né? O skate é da cultura hip hop. Ah, coloca o esporte como cultura hip hop. Pronto. Basquete entra. Skate entra. Né? E tá muito verde isso. Fazendo um trocadilho, tá muito verde isso. Precisa amadurecer antes da gente entrar nessa discussão profunda. Mas eu acho legal a gente estar no começo disso, porque a gente vai procurar respostas. E mais do que nunca, eu vou procurar resposta na Zulu Nation, vou procurar a resposta do KS1, vou procurar a resposta do Hip Hop Green. E assim, a gente pode surgir o 11º elemento, 12º elemento. Quem que vai estar dando limite a isso, né? Então a gente precisa estar preparado para que isso venha, né? Agora, se os caras têm autoridade para fazer o 10º elemento, sem problema. Eu quero saber como que ele vai ser introduzido junto com os outros elementos, né? O botânico vai poder, o meio ambientalista vai poder ser do hip hop, ou o cara vai ter que estudar, se formar, o cara do hip hop se formar em ambientalista, o cara do se formar em outras coisas aí, num botânico, para depois exercer, ou a pessoa que já vem para a cultura hip hop. Eu acho que as próprias pessoas que fizeram o 10º elemento já são, de alguma forma, de alguma área dessa parte. E aí surgiu essa ideia.
Eu acho que o nome do grupo já diz tudo, Hip Hop Green, né? Então, acho que a gente parte por esse título, Hip Hop Green, Hip Hop Verde. Talvez esse grupo pensou nessa situação, meio ambiente e bem-estar e saúde, porque eles vivem essa situação, né? Eu não sei se você viu lá nos Estados Unidos, eu acompanho muita gente assim que faz o próprio suco, sabe? Suco verde, eles colocam naquele pote que parece pote de conserva, não sei se você já viu. Eles fazem os próprios cookies dele, então deve ser um grupo meio seleto à parte que pensou nesse décimo elemento aí. Mas eu ainda fico na dúvida quem que vai, quem que autoriza, quem que batiza, né? Então a gente tem um grupo que traz essa reflexão do décimo elemento, mas a gente só conhece o décimo, a gente só conhece os elementos quando parte da Zulu Nation ou parte do KS1, né? A gente não reconhece um elemento quando parte de um grupo isolado. Se for assim, qualquer grupo dos Estados Unidos pode criar outro elemento de repente. Então, fica muito vago quando a gente traz para discussão uma coisa que a gente não sabe nem de onde que é a fonte. Né? Então, a sugestão, de novo, eu fico muito pensativo de onde parte, né? De onde parte isso. Você só por você morar nos Estados Unidos e fazer parte do hip hop, da cultura hip hop, você pode criar um elemento. Como se faz isso? Qual que é o passo para você criar isso? Né? Então, eu sou muito da gente primeiro ver da onde da onde se dá a origem disso. Buscar a fonte primeiro de tudo, né? Conversar com esse pessoal do Hip Hop Green, né? Como que é o nome da pessoa lá que você citou aí? Então, procurar essa pessoa e procurar entender mais qual a ligação que ele tem com os outros grupos, com o KS1 e com a Zulu Nation, né? Porque saíram à torta direita fazendo membros da Zulu Nation para o mundo inteiro. E meio que ficou vago, né? Foram se criados capítulos, dado títulos para várias pessoas, as pessoas ficaram desassistidas. Então, a gente tem que se aprofundar mais nessa questão antes de chegar a uma discussão sobre como a gente vai usar esse elemento da cultura hip hop, ou quem que vai ser essas pessoas que vão usufruir do elemento da cultura hip hop e do décimo elemento. Essas são minhas dúvidas. Então não tem como a gente chegar num denominador comum, né, sobre isso. A gente tem muito achismo, né, e muitas dúvidas. Então eu acho que isso é o tema para uma outra reunião, a gente procurar respostas e trazer as respostas, né? Porque num encontro só não dá para definir o que é o décimo elemento. Primeiro a gente tem que saber de onde saiu o décimo elemento. Quem são essas pessoas? De novo, se não par da Zulunex, se não par do Rest One, a gente meio que não pega, né? Não pega o elemento. Tem que ter um padrinho, uma madrinha, né? Tem que ter uma pessoa que batiza o elemento. Essas pessoas são reconhecidas? São de algum. São da Zulu Nation? São do KS1? São do Kuherk? Sei lá. São dúvidas. Não é ruim. Não é ruim. São dúvidas. São dúvidas.
É, existem diferenças históricas gritantes, né, nos outros elementos. E no 10º elemento, como ele é contemporâneo, eu acho que a gente precisa entender a necessidade do surgimento desse 10º elemento. Porque, assim, os outros elementos foram criados por falta de opções da juventude. Posso dizer assim. Você não tinha um lugar para você dançar, você dançava lá na rua, na festa. Você não podia entrar no clube, porque você era negro, né? Então, a expressão, o grafite, o breaking, o MC, são culturas criadas por latinos e negros que as pessoas de pele mais clara não aceitavam, entendeu? Então, como são culturas periféricas, ela tem um embasamento mesmo no surgimento. Ela surgiu para suprir isso. O 10º elemento surge para suprir o quê? O que o 10º elemento surge para suprir? Porque tudo que a gente tinha que suprir de defasagem, de falta de diversão, de falta de trabalho, de resistência, até mesmo na parte que você sofre preconceito, o racismo, isso faz a cultura hip hop surgir naquele momento. Agora, o 10º elemento, como ele é contemporâneo, ele surge para quê e por quê, né? Sendo que ele, como o Islã, ele poderia ser inserido na parte do MC, o 10º elemento que você falou mesmo, que ele podia estar inserido no conhecimento, né? Isso não seria um conhecimento? O 10º elemento não estaria incluso no conhecimento? Não precisa ser criado o 10º elemento? Então, verdadeiramente você falou a coisa correta, os outros elementos têm uma história. Historicamente, eles surgem historicamente, com a força da juventude, com a luta travada nos anos 50, 60 e 70, surge a cultura hip hop, né? Não com o nome hip hop, que essa história todo mundo conhece traz para frente, mas eles estão bem ali para suprir a necessidade de um povo esquecido, de um povo mais carente, de um povo mais periférico. Aí eu fico na dúvida sobre o 10º elemento. O 10º elemento tem necessidade de surgimento por quê? Porque esse grupo quis que surgisse. E aí fica a dúvida. Eu tenho mais dúvidas do que resposta agora, né? Então, eu volto a dizer, só por ser dos Estados Unidos, eles têm o direito de criar um elemento da cultura hip hop, né? Volto a dizer, a gente tem que se aprofundar nisso e descobrir da onde se origina tudo isso. Quem são os participantes do Hip Hop Green? Quem que é essa pessoa?
quem que é essa outra pessoa, da onde surgiu essa ideia, né? Porque o Shinobi é o master do hip hop Araraquara. Foi-se conversado com ele que a gente vai fazer o 11º elemento, né? Isso é válido? Isso é válido? Se for válido para eles, é válido para nós aqui também. A gente pode ter uma ideia e fazer o 11º elemento. Essa é a minha preocupação, né? Essa justiça alimentar não é tipo, justiça alimentar, vem na minha cabeça, bom prato, vende a R$ 1 a marmita, né? É a mesma coisa que você erradicar a fome no Brasil, né? Temos programas para que isso aconteça, né? Do governo federal. E eu acho que as coisas lá são muito maquiadas, né? Se vende uma imagem e a gente compra essa imagem, que tudo lá é maravilhoso. Eu e você sabemos que não é desse jeito. O sonho americano não é um sonho americano, né? A gente sabe que rola muita droga na rua, a gente sabe que rola preconceito, a gente sabe que rola muito sem teto. Se você pegar esses programas de fundo de quintal, que a pessoa vai lá e filma, você vê N barracas na rua nos Estados Unidos, né? Então, o nível de pobreza ele é maquiado, é escondido. Eu acho que a gente tem algo em comum, né? A fome, nos dois países é algo em comum. Só que o poder financeiro é diferente. Mas lá é mais maquiado. Eu fico pensando depois da sua fala sobre isso. Então, tem que se pensar e conversar com esse grupo do Hip Hop Green para ver qual é a realidade deles lá também. É outra dúvida que surge. E como se dá esse 10º elemento? É outra dúvida também, né? Exatamente. Se lá já tem um movimento, a gente não sabe, né? Que eu falei da fabricação de cookie deles, né? Falei das bebidas que eles fazem, né? Que é parecido com o suco verde. Então, eu acredito que seja mais nessa linha mesmo.
ou eles estão vendo numa amplitude mundial que precisa ser tomada atitude, né? Igual o Greenpeace, né? Pode ser que esse Hip Hop Green tenha ligação com o Greenpeace também. E aí a gente vai entrando numa cadeia que interminável, mas assim, eu sou a favor de entrar em contato com eles e ver o que é possível ser feito para um melhor entendimento para nós aqui, se a gente for abraçar o 10º elemento, né? É porque a gente não viu nenhum grandão falando sobre isso ainda. A gente não viu a Zulu Nation falando sobre isso. A gente não viu o KS1 falando sobre isso ainda. Na hora que essas duas pessoas, que essas duas organizações começar a falar sobre o 10º elemento, aí todo mundo vai querer falar, né? Quando parte de um grupo mais isolado, fica mais difícil a popularidade. Eu acho que é isso. Eu também eu fico nas considerações das dúvidas. É isso, gostei. Foi um bom tema. Eu acho que a gente tem que continuar esse tema no próximo debate e procurar soluções, procurar respostas. Mandar um e-mail para o Hip Hop Green, ou mandar uma pergunta inbox para eles explicar como é que se dá o modo operante, perguntar delicadamente quem que é o padrinho, quem que é a madrinha, para a gente pelo menos ter conteúdo para debater sobre, né? Concordo, concordo plenamente. Vamos em busca de respostas, que agora eu fiquei curioso. Tamo junto.